Bom dia a todos. Nosso tema de hoje será a bioquímica da ruminação ou bioquímica dos ruminantes. Os tópicos que abordaremos serão as diferenças anatômicas entre monogástricos e ruminantes, as particularidades estruturais e funcionais do sistema trato-gastrointestinal, mas faremos ênfase principalmente ao metabolismo ou destino tanto de carboidratos como proteínas e lipídios dentro dos ruminantes, assim como o seu destino final no metabolismo visceral. Mas o que significa ruminar? É simplesmente o ato de regurgitar o alimento para novamente ser mastigado. Ali retorna ao trato gastrointestinal para continuar a sua digestão e absorção. Todos os ruminantes são mamíferos e basicamente são herbívoros. Então, a partir desse alimento de natureza vegetal, esse alimento sofre fermentação por a ação microbiana. A diferença principal entre ruminantes e não ruminantes é o local dessa fermentação ou dessa ação digestiva por micro-organismos. Nos ruminantes acontece na câmara inicial, que é o rumen, enquanto em não ruminantes essa fermentação acontece no intestino delgado principalmente. Aqui temos as partes do trato gastrointestinal de um ruminante. Então temos a entrada do alimento a partir do esôfago, dali ele se dirige ao primeiro compartimento, que é o rumen. Do rumen, ali temos uma primeira digestão, que é basicamente a fermentação microbiana, e esse produto da fermentação microbiana é regurgitado, remastigado, volta para o retículo, e do retículo continua no que chamamos de estômago, que tem dois compartimentos, o omaço e o abomaço. O rumen, como mencionamos então, é o local onde temos toda a microbiota encarregada da fermentação. As características básicas de um ruminante de conseguir absorver carboidratos, lipídios e proteínas de material vegetal, coisa que não é possível em não ruminantes, se deve basicamente aos micro-organismos ali presentes no trato gastrointestinal e não às enzimas que ele produz no seu epitélio da mucosa. Então, neste rumen, temos a digestão anaeróbia, que é basicamente uma fermentação, e a característica principal é que ele tem na mucosa esse arranjo papilar. Esse arranjo papilar permite duas coisas. Basicamente, aumentar drasticamente a área de superfície ou a área de contato, que por sua vez vai permitir a absorção do produto final da fermentação, que são os ácidos graxos voláteis. Nos perguntamos agora o que os ácidos graxos voláteis são. Eu prefiro chamar eles de ácidos voláteis, já que não são rigidamente falando ácidos graxos, já que eles são extremamente solúveis em água. Os ácidos voláteis são esqueletos de carbono de caráter ácido, ou seja, tem um grupo carboxila de menos de 6 carbonos de comprimento. Isso faz com que eles sejam extremamente hidrossolúveis. São voláteis no sentido em que, quando estão totalmente protonados, diminui a sua temperatura de ebulição ou de evaporação e por isso se tornam voláteis. Embora existam vários ácidos voláteis e todos eles produzidos dentro do rumen, os três mais abundantes são o acetato, o ácido acético, o propionato, o ácido propiônico e o butirato ou ácido butírico, de 2, 3 e 4 carbonos, respectivamente. O perfil de ácidos voláteis produzidos durante a fermentação microbiana no rumen vai ser determinada pelo perfil ou conjunto de micro-organismos que estão ali presentes, e ele muda com a dieta e outras características do animal. Depois do rumen, esse bolo fermentado, esse alimento fermentado, vai para o retículo. No retículo temos a formação do bolo alimentar. É característica a mucosa do retículo essa aparência ou esse arranjo em forma poligonal ou em forma de colmeia.
E aí sim, o alimento segue para o estômago dividido em duas câmaras, o omaço e o abomaço. O omaço tem essa característica particular na sua estrutura, em forma de dobras ou em forma de folhas, e seu papel principal é a redução do tamanho das partículas desse bolo alimentar. Ali temos uma grande quantidade de absorção de água e de ácidos voláteis produzidos durante a fermentação microbiana ruminal. Do omaço, vamos para o abomaço, que é o que consideramos estômago verdadeiro. Por quê? Porque ele é muito semelhante funcionalmente ao estômago dos animais não ruminantes. Ali temos acidificação, ou seja, diminuição do pH de 6 para um pH muito baixo, de 2,5, que produz a protonação de todos os ácidos voláteis, e temos a secreção de enzimas proteolíticas. Com esse nome, sabemos então que são proteínas encarregadas da degradação do material proteico contido na dieta. A função principal, ou o que acontece principalmente no abomaço, é a desnaturação de proteínas, a sua digestão, rompendo ligações peptídicas, e a eliminação de bactérias e outros patógenos devido à diminuição do pH. Ainda, essa secreção de ácido clorídrico no abomaço permite a solubilização de alguns minerais que estão fortemente acoplados a algumas estruturas de esqueletos de carbono vegetal. Ali temos então sais de fosfato e sais de cálcio. Fermentação. O que chamamos de fermentação, então, é a ação de um conjunto de micro-organismos de variada origem sobre os esqueletos de carbono contidos na dieta. E esse é o benefício principal que a microbiota fornece ao hospedeiro, ou seja, a capacidade de digerir e absorver alimentos que ele não conseguiria fazer devido ao seu limitado conjunto de enzimas secretadas. Os principais substratos dessa fermentação, no caso ruminal, nos ruminantes, são carboidratos estruturais das plantas, como celulose e hemicelulose, os carboidratos não estruturais, como a pectina, o amido e a sacarose, no caso a pectina contida principalmente nas frutas, o amido, que é o nosso carboidrato de reserva nos vegetais, como na batata, na mandioca, principalmente, e compostos nitrogenados. Esses compostos nitrogenados podem ser de natureza proteica, aminoácidos livres ou ainda o que chamamos de nitrogênio não proteico, que é suplementado aos animais de produção em forma de sais de amônia e ureia. Dentro dos micro-organismos que formam a microbiota ruminal, temos protozoários, temos bactérias e temos fungos. Os protozoários se caracterizam por ser eucariotos unicelulares, se encarregam principalmente da ingesta de bactérias, ou manutenção do equilíbrio destas, e de partículas maiores de alimentos. Também colaboram, embora em menor escala, com a digestão de carboidratos, proteínas e lipídios. Precisamos considerar que o número e tipo de protozoários, assim como de fungos e bactérias, é determinado principalmente pela dieta que o animal está tendo. Os fungos, por sua vez, são em número um pouquinho menor e se encarregam principalmente da digestão de fibra recalcitrante. Essa fibra recalcitrante de origem vegetal basicamente contém celulose e amido. E ali passamos para o conjunto das bactérias, que também é extremamente variado. Temos as bactérias celulolíticas, que, como o seu nome indica, se encarregam da digestão da celulosa. Elas preferem um ambiente em um pH entre 6 e 7, como veremos, é diferente ao preferido pelas bactérias amilolíticas, ou que degradam amido, e que é um pouco menor. A digestão da celulose, na verdade, de qualquer carboidrato, nos vai levar à produção de ácidos voláteis. Como lembramos, os principais, os três mais abundantes, acetato, propionato e butirato, respectivamente nessa ordem. E vamos ter a secreção ou eliminação de dióxido de carbono também. Bactérias celulolíticas, por preferirem a celulose, vão ser mais abundantes naquelas dietas em um animal que são ricas em
volumoso ou em forragem. Já as bactérias amilolíticas se encarregam da digestão de amido. Observemos que o pH que elas preferem viver é mais baixo. E dali então que geralmente alterações na acidez do rumen produzido por dietas extremamente ricas em amido, que permite sua rápida digestão, permite a proliferação de bactérias amilolíticas. Novamente, a partir do amido, produzimos ácidos voláteis, principalmente acetato, propionato, butirato, mas desta vez temos também a produção de lactato, o que normalmente não acontece ou é muito pequena quando temos uma dieta rica em forragem. Neste caso, as dietas ricas em grãos são aquelas que vão dar preferência para o crescimento de bactérias amilolíticas, cujo consumo nos levará a uma rápida diminuição do pH. E temos também as bactérias metanogênicas. Como seu nome indica, se encarregam da geração de metano. No caso dos ruminantes, uma parcela da fermentação de esqueletos de carbono é liberada em forma de dióxido de carbono e uma maioritária em forma de CH4 ou metano. Esse gás é eliminado por eruptação ou eliminado no trato final ou na parte final do trato gastrointestinal. Quais são os estágios da fermentação de alimentos em ruminantes? Então, através da microbiota fermentativa ruminal, teremos a hidrólise e ruptura de carboidratos, lipídios e proteínas e a sua produção ou gerando ácidos voláteis como produto final. Esses ácidos voláteis podem ser aproveitados como fonte de energia pelo epitélio ruminal ou pode ser endereçado ao sangue e ali distribuído aos diferentes tecidos. E, finalmente, a redução do dióxido de carbono produzido, como qualquer processo de degradação de esqueletos de carbono, a sua redução em metano, usando, como falamos anteriormente, as bactérias metanogênicas. Degradação de carboidratos de forma específica, então os mais abundantes, ou o carboidrato mais abundante de natureza estrutural, e é a celulose. Lembremos, a celulose é um polissacarídeo linear, não tem ramificações como o amido, e é um homopolissacarídeo, ou seja, está formado pela estrutura de unicamente moléculas de glicose, unidas entre si por ligações beta-1,4. Logo, esta ligação beta-1,4 é desfeita por enzimas glicosidases ou beta-1,4 glicosidases, ou de outra forma chamadas de celulose. Aí, além da celulose, temos também as hemiceluloses, que são também carboidratos estruturais, que são uma mistura de diferentes polímeros, contendo hexoses, pentoses e ácidos urônicos, como veremos a seguir. Aqui temos alguns dos monossacarídeos componentes dos polissacarídeos maiores. Monossacarídeos de 5 carbonos, como a arabinose, a xilose, e as hexoses, como a glicose, galactose, e os ácidos orgânicos derivados delas, como o ácido glucurônico da glicose e o ácido galacturônico da galactose. No caso da hemicelulose, temos a xilose e a arabinose como componentes principais, e no caso da pectina, o ácido glucurônico e galacturônico estão ali presentes também. E aqui temos o caminho que seguem todos os carboidratos dentro da fermentação microbiana ruminal. Os principais na dieta de um ruminante: celulose, hemicelulose. Nosso gráfico aqui ilustra o destino de todos os carboidratos, independente de qual tipo ele for, vai gerar monossacarídeos ou carboidratos menores, que são basicamente pentoses e hexoses. Todas elas, pela ação da microbiota ruminal, vai gerar ácidos voláteis, principalmente acetato, propionato e butirato, que vão ser absorvidos principalmente no rumen, serem aproveitados pelo epitélio ruminal ou passam para a corrente sanguínea para ser aproveitados pelos outros tecidos. E aqui temos a estequiometria geral da fermentação. Moléculas de glicose
gerando acetato, propionato, butirato, algumas moléculas de CO2 e de metano. Lembremos que a proporção entre cada um dos ácidos voláteis produzidos vai depender da microbiota que utilizou esse monossacarídeo como fonte de fermentação. Os ácidos voláteis produzidos, acompanhados de CO2 e de poder redutor em forma de gás hidrogênio, esse gás hidrogênio pode ser utilizado para produzir metano a partir de CO2. Isso é realizado por arqueobactérias e outros organismos metanogênicos. Ainda pode ser utilizado para reduzir outras moléculas e assim nos levar à produção de ácido acético, ácido sulfídrico, amônia e a redução de alguns outros esqueletos de carbono. Aqui temos a via de degradação de carboidratos, semelhante nas bactérias à que acontecem em outros organismos, unicelulares ou multicelulares, a partir de glicose, 5 transformações que nos levam a gliceraldeído e mais 5 transformações que nos levam a 2 moléculas de piruvato. Um esqueleto de 6 carbonos gera 2 esqueletos de 3 carbonos intermediários e 2 esqueletos de 3 carbonos como produto final. O glicerol que está entrando aqui na via glicolítica provém de acilgliceróis contidos também na dieta do ruminante. E dessa maneira, o glicerol retirado dali pode ser utilizado como fonte geradora de energia. Lembremos, vários monossacarídeos são produzidos da fermentação de estruturas maiores. Ali temos hexoses como galactose, manose, fructose e glicose, mas nos perguntamos como eles entram ou são aproveitados na geração de energia pelos micro-organismos se não existe uma via galactolítica, fructolítica, arabinolítica, etc. Então, todos eles entram diretamente como glicose dentro da via glicolítica ou como algum dos seus intermediários, através de transformações prévias para poder ser introduzidos como um intermediário desses ciclos. Assim, monossacarídeos são convertidos em piruvato e isso gera poder redutor que pode ser utilizado para a transformação posterior de dióxido de carbono em metano. E ainda esse piruvato vai continuar seu caminho metabólico até a geração de alguns ácidos voláteis, acetato, propionato, succinato, butirato, lactato, etc. E agora nos perguntamos o que acontece com as proteínas da dieta. As proteínas da dieta, então, como são de natureza polimérica, têm que ser degradadas em estruturas menores. Isso acontece principalmente pelas enzimas da microbiota ou pela ação das proteases e do pH ácido contido no omaço e no abomaço, no estômago do ruminante. Então, essas proteínas, via proteases, se convertem em polipeptídeos, estruturas ainda menores, oligopeptídeos e finalmente em aminoácidos livres. Esses aminoácidos, como qualquer biomolécula, têm 2 possíveis destinos. Serve para a construção de estruturas, no caso, fazer proteína microbiana ou permitir o crescimento da microbiota, ou pode ser utilizado como fonte de energia, ou seja, degradado. Para sua degradação, retiramos o seu nitrogênio em forma de amônia e o esqueleto de carbono resultante vai produzir finalmente ácidos voláteis também. O metabolismo de proteínas e de carboidratos está extremamente relacionado na microbiota ruminal. Proteínas são degradadas em peptídeos, aminoácidos livres, que por sua vez são absorvidos pelo micro-organismo. Esses aminoácidos podem ser usados para a síntese de proteína microbiana ou degradados no subgrupo amônia resultante e em alfa-cetoácidos. Os alfa-cetoácidos, se continuam a sua degradação, podem gerar ácidos voláteis. Da mesma maneira, a degradação de carboidratos após sua absorção pela bactéria vai produzir ácidos voláteis. Por sua vez, a degradação de monossacarídeos pode gerar também alfa-cetoácidos.
como o piruvato, que seria o mais abundante, cuja aminação proveniente da amônia, da desaminação de aminoácidos, pode converter alfa-cetoácidos em aminoácidos a serem utilizados para a síntese de proteína microbiana. Ainda no metabolismo de proteínas, lembremos que os ruminantes, a sua dieta pode ser suplementada com nitrogênio não proteico, em forma de sais de amônia e de ureia, que é nitrogênio de baixo custo e de fácil absorção. Como ele é absorvido, então, basicamente, esse nitrogênio é convertido em amônia, sim? E essa amônia é absorvida por outro aminoácido ou por um alfa-cetoácido. No caso do aminoácido glutamato, via uma glutamina sintetase, esse é nitrogênio absorvido, gerado aminoácido glutamina, que vai seguir seu caminho para a síntese de proteína microbiana. Então, importante lembrar, essa absorção de nitrogênio não proteico é particular dos ruminantes. Não acontece em outros animais monogástricos. Nós não poderíamos introduzir sais de amônia ou ureia na nossa alimentação para melhorar uma deficiência de proteínas na dieta contida. Lembremos, os produtos da degradação de aminoácidos são mais complexos do que da degradação de monossacarídeos, como a glicose. No caso dos aminoácidos, a sua desaminação, a perda desse grupo amino aqui, nos leva à produção de alfa-cetoácidos. Todos esses alfa-cetoácidos gerados se comportam como ácidos voláteis, são todos ácidos carboxílicos com menos de 6 carbonos. Neste caso, são chamados de ácidos voláteis de cadeia ramificada, e todos eles são produzidos pela fermentação bacteriana ruminal. Então, o metabolismo de aminoácidos leva à produção de ácidos voláteis de cadeia ramificada, amônia e CO2. E aqui ressaltando a particularidade do metabolismo da amônia em ruminantes. Toda essa amônia, seja ou esse nitrogênio, que seja de natureza proteica ou não proteica, é utilizado na síntese de proteína microbiana. De qualquer maneira, uma parcela de amônia vai ser liberada dos aminoácidos e vai ser absorvida no sangue. No sangue, essa amônia é transportada para o fígado, onde acontece o ciclo da ureia. Em monogástricos, a ureia é basicamente um produto extremamente solúvel e de eliminação através da urina. No caso de ruminantes, essa ureia pode ser novamente secretada na saliva e no rumen, ou pode ser secretada no epitélio do intestino grosso. Essa ureia é convertida através de ureases microbianas em amônia e CO2, e essa amônia pode ser usada para a síntese de proteína microbiana. Ou seja, temos uma ciclagem e aproveitamento maior do nitrogênio que entra na dieta do que aquele que acontece em monogástricos. E assim chegamos no final da nossa primeira parte. Na segunda sessão, vamos fazer ênfase no metabolismo de lipídios e no metabolismo visceral. Muito obrigado pela atenção.